Olá, meu nome é Ivan e você está no Cinema Pop. Hoje falaremos sobre o personagem Indiana Jones e sobre algumas curiosidades sobre os filmes. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva aqui e também que deixe o seu like e um comentário, pois isso ajuda demais o canal. Posso contar com você? Sim? Então valeu, obrigado! Indiana Jones é um dos personagens mais icônicos do cinema, tanto que ele influenciou diversos outros filmes. O personagem Indiana Jones primeiramente apareceu no filme de 1981, dirigido por Steven Spielberg. E tanto esse tipo de aventura, quanto o personagem se baseiam em obras que surgiram nos anos de 30, 40 e 50. Esses filmes, chamados de B, também serviram de modelo para Lucas e Spielberg criarem Star Wars e a série Indiana Jones. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é isso de filme B? Então eu vou começar explicando esse conceito, pois vamos falar muito sobre esse tipo de cinema no vídeo de hoje. Tem gente que acha que esse tipo de filme B é um filme ruim, mas não é verdade. Os filmes B contam com muita inteligência e criatividade para poder driblar a falta de dinheiro e de recursos tecnológicos. Originalmente, os filmes B eram produzidos pela unidade secundária dos grandes estúdios, que nas décadas de 30 e 40 dividiam suas operações. Na unidade A, eram feitos apenas os filmes de destaque, com grandes astros e diretores reconhecidos e premiados. Já os filmes B eram feitos, em geral, com atores menos conhecidos, reutilizando cenários, equipamentos, adereços, vestuário, e eles até tinham que usar filmes já vencidos. Muitas obras cinematográficas antigas de ficção e terror, que são famosos hoje, eram na verdade filmes B, e isso não os impediu de se tornarem filmes populares e reconhecidos. Diversos filmes eram feitos com sua duração de aproximadamente 2 horas, e depois divididos em partes de 15 minutos. Para saber o que acontecia, você tinha que voltar na próxima semana ao cinema. Esses eram os filmes seriados, que também eram filmes B. Filmes como Pulp Fiction, de Tarantino, Tubarão, de Spielberg, e O Exterminador do Futuro, de James Cameron, eram considerados filmes B, de onde veio a inspiração para criar o personagem e o filme. Dos seriados da Republic Pictures, que eram, na sua maioria, considerados filmes B, mas feitos com capricho. Foram as primeiras e principais referências de Lucas e Spielberg em termos de cinema. No catálogo da Republic haviam filmes como As Aventuras do Capitão Marvel, O Marechal do Universo, Zumbis da Estratosfera, O Guarda Vingador, que na verdade é o filme do Cavaleiro Solitário, que também foi chamado de Zorro no Brasil. O Espírito Escarlate era outro filme, Dick Tracy, A Legião do Zorro, O Terror dos Espiões, Império Submarino e Tigres Voadores, entre muitos outros. Esses filmes todos foram influências para Spielberg, que supervisionou o roteiro, junto com o amigo e roteirista Lawrence Kasdan, baseado na história de George Lucas e Philip Kaufman. Outras influências. Alguns dos filmes que Spielberg assistiu, adora e considera perfeitos são Casablanca, de 1942, O Segredo dos Incas, de 1954, Irmãos em Armas, de 1943, O Terceiro Homem, de 1949, com Orson Welles, A Marca da Maldade, também com Orson Welles, A Morte num Beijo, de 55. Todos esses filmes foram influentes na carreira de Spielberg e nos filmes que ele fez posteriormente. Todas essas influências vieram de diversos gêneros, como espionagem, mistério, aventura, bang bang, comédia e de guerra, feitos na América, mas também na Europa. Sabendo disso, se você prestar um pouco de atenção, vai encontrar esses estilos em cada um dos filmes da série. Perceba também que os personagens desses filmes usam chapéu e uma jaqueta de couro, parece até ser um uniforme da época. Indiana Jones influenciou diversos filmes com caçadores de tesouros. A série Indiana Jones e o seu grande sucesso influenciaram dezenas de filmes, como por exemplo Tudo por uma Esmeralda, o remake de As Minas do Rei Salomão,
de 1985, a trilogia de A Múmia, com Brendan Fraser, de 99, O Guardião, A Lenda do Tesouro Perdido, Os Goonies, Os Aventureiros do Fogo, com Chuck Norris, A Armadura de Deus, com Jackie Chan, e os videogames Uncharted e Tomb Raider, e a série de TV Caçadora de Relíquias, apenas para citar os mais conhecidos. Apresentando Indiana Smith. O primeiro nome para o personagem era Indiana Smith, pois havia um filme chamado Nevada Smith, e Lucas queria homenagear esse filme, que tinha um dos seus atores preferidos, Steve McQueen. Spielberg preferiu mudar o sobrenome para Jones, e assim ficou. Eu acho que ficou melhor desse modo. E você? O filme A Última Cruzada, o pai de Indy diz que o nome Indiana vem do cachorro, que era da família. E, na realidade, essa é a história do nome Indiana. Indiana era um cachorro Alaskan Malamute, que pertencia à família de George Lucas quando ele era adolescente na Califórnia. Uma inovação para a época. O filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida foi inovador, também pois Indiana começa com cenas de ação tensas, onde o herói tem que tirar o ídolo de ouro do seu altar, ligado a armadilhas, além de pular de um fosso e escapar de uma grande rocha que o persegue pelo corredor estreito. Começando com essa ousadia, o diretor Spielberg já nos mostra quem é o herói e como ele é, sem apresentá-lo de maneira formal. Os personagens são introduzidos dessa maneira, nesse filme de ação. No cinema, existe uma expressão que é cut to the chase, que quer dizer algo como corta logo para a perseguição. Ou seja, para de enrolar e vai logo para a ação. Essa expressão saiu do cinema e é usada pelas pessoas no dia a dia. Spielberg levou isso ao pé da letra. Devemos aqui dar crédito a George Lucas também pela ideia, roteiro inicial e cooperação, além de ser o produtor do filme. As semelhanças com a franquia de James Bond. Spielberg nunca escondeu que desde o início da sua carreira ele queria dirigir um filme da franquia James Bond. Quando foi rejeitado pelo produtor Albert Broccoli por não ter um Oscar no seu currículo, ele conversou com o amigo George Lucas, que lhe disse: "Eu tenho algo muito melhor que um filme do James Bond." Assim, ele apresentou a ideia de Indiana Smith. Lucas escreveu um roteiro curto com o conceito inicial em 73. Com entusiasmo, Lucas lhe contou todas as ideias que tinham para o novo personagem e vendeu seu projeto tão bem que Spielberg aceitou a tarefa de dirigir o filme. E nele colocou várias ideias e inspirações que vinham da franquia de James Bond. Por exemplo, no começo do filme apresenta o final de uma outra missão, que é muito comum nos filmes do 007. Começando o filme assim, já com muita ação, prendendo o interesse do espectador. Como eu disse anteriormente, Spielberg sonhava dirigir um filme de James Bond. Por isso, nos filmes do personagem Indiana Jones, há referências, mesmo que sutis. Uma delas existe a missão inicial, que nem sempre está conectada com a missão principal do filme. Ele escalou Sean Connery para ser o pai de Indy no filme A Última Cruzada. Sean Connery foi o primeiro James Bond no cinema. O professor Jones usa um smoking igualzinho ao de Bond, que ele veste no filme Goldfinger. Em A Caveira de Cristal, é citado que Jones trabalhou com um serviço de inteligência durante a Segunda Guerra, assim como Bond trabalha para o MI6. Bond e Indiana são conquistadores, e a ideia inicial era que houvesse uma City Girl em cada filme, mas depois isso foi mudado. Talvez ainda vejamos Spielberg dirigir um filme do James Bond. O que você acha dessa ideia? Você gostaria de ver Steven Spielberg dirigindo um super filme do James Bond? Conta aí nos comentários. O roteiro e as piadas internas. Lawrence Kasdan escreveu o roteiro a partir da ideia de George Lucas, criador da franquia Star Wars. Aliás, essa ligação entre Lucas e Spielberg leva a várias referências das duas franquias em outros filmes, como por exemplo o bar em O Templo da Perdição, que se chama Obi-Wan, ou quando dentro do templo em que encontra a localização da Arca da Aliança, há um desenho na parede do R2-D2 e do C-3PO. O roteiro foi muito feliz em trazer a possibilidade de homenagear diversas influências de Lucas e de Spielberg,
O roteiro original foi modificado para que essas homenagens pudessem ser encaixadas no filme. No início, a ideia era que o Professor Jones fosse um playboy, bon vivant e conquistador, dono de um nightclub, e que se envolvesse em aventuras, em busca de tesouros. E nem sempre a ideia foi de que ele seria um professor universitário. Mudaram bastante o personagem para que ele passasse a entregar aos museus as suas descobertas. Diversos colaboradores dos dois universos, como Indiana Jones e Star Wars, estão sempre se encontrando e trabalhando juntos. É o caso do compositor John Williams, o roteirista Lawrence Kasdan, o ator Harrison Ford e os amigos, diretores e produtores Spielberg e George Lucas. Lawrence Kasdan é um cineasta estadunidense que, além de escrever, dirigir e produzir os filmes, ele também já co-roteirizou O Império Contra-Ataca, O Retorno de Jedi, O Despertar da Força, Caçadores da Arca Perdida, O Guarda-Costas, Silverado, O Apanhador de Sonhos e O Turista Acidental, entre outros. Ele é conhecido por conseguir modernizar gêneros de filmes antigos como westerns, colocando neles diálogos espirituosos e engraçados, além de inserir temáticas sociais contemporâneas. Spielberg tinha uma má fama. No seu primeiro trabalho como diretor, o filme custou apenas $450 mil, que é pouco para o mercado americano, e rendeu alguns prêmios e uma bilheteria apenas razoável de $2,5 milhões. Spielberg fez outro filme, que foi Tubarão, de 75, onde houve um atraso de 100 dias para terminar as filmagens e, consequentemente, houve um estouro do orçamento. O filme foi um sucesso. Em seguida, ele teve outra chance. Fez um filme chamado 1941, com John Belushi e Dan Aykroyd. O filme não fez o sucesso esperado nas bilheterias, pois o seu orçamento era alto, 35 milhões, e rendeu apenas 94 milhões no mundo todo, e essa era a bilheteria esperada apenas para os Estados Unidos. Em 1981, com um orçamento apertado de apenas $18 milhões, os Caçadores da Arca Perdida, ao invés de fazer um filme que fosse uma obra-prima, ou um filme A, Spielberg decidiu que ia fazer um filme B, muito bom. E o planejamento foi muito maior antes de começarem as filmagens, gravando poucos takes de cada cena e assim terminando antes do prazo e abaixo do orçamento. Essa foi a estratégia adotada por Spielberg a partir desse filme, e o sucesso chegou. O filme teve um orçamento de 18 milhões e chegou a quase 400 milhões nas bilheterias do mundo todo. Eu acho que a nova estratégia deu certo. E você, concorda com isso? E um diretor de filmes B se tornou o diretor de cinema mais popular de todos os tempos, com filmes como E.T., Caçadores da Arca Perdida, Contatos Imediatos do Terceiro Grau e Tubarão, entre muitos outros, que ele dirigiu e produziu. Os candidatos aos papéis principais em Caçadores da Arca Perdida. Indiana Jones. Os candidatos eram Tom Selleck, Tim Matheson e Peter Coyote. Participaram dos testes para ser Indiana esses três atores. Selleck agradou bastante aos produtores, mas como ele tinha sido contratado para gravar Magno no Havaí na mesma época, teve que recusar. Harrison Ford era a escolha de Spielberg, que Lucas não aceitou, pois ele já tinha trabalhado com Ford em Guerra nas Estrelas, e Spielberg insistiu tanto que acabou conseguindo Harrison para o papel. Marion. Diversas candidatas apareceram para serem as parceiras de Indy no filme. Entre elas estavam Sean Young, Stephanie Zimbalist, Barbara Hershey, Deborah Winger e Amy Irving. Mas depois da sua audição, Karen Allen foi confirmada para o papel. Sala. O baixinho Danny DeVito era o preferido de Spielberg para esse papel, mas ele pediu um salário muito alto e foi trocado por John Rhys-Davies. E depois, Danny DeVito ainda fez Tudo por uma Esmeralda, que é um dos filmes influenciados por Caçadores da Arca Perdida. Eu acho que ele se arrependeu de não ter feito Caçadores. René Belloc. Jacques Dutronc e Giancarlo Giannini foram considerados para o papel, mas Paul Freeman foi o escolhido, depois que Spielberg assistiu ao documentário Morte de uma Princesa.
Manobras perigosas dos dublês. Vic Armstrong, que era dublê, e depois se tornou coordenador dos dublês na série de filmes de Indiana Jones, presta homenagem aos dublês que os precederam, Inteligências e a Legião do Zorro. Um dos homenageados é o dublê Yakima Canute. Yakima, antes de ser dublê em centenas de filmes, foi campeão de rodeio, exímio cavaleiro, ator e diretor de cenas de ação. Os recordes de Spielberg. Os filmes da série Indiana Jones até o momento renderam quase 2 bilhões de dólares de bilheteria. Não é nada mal para um filme que começou como sendo B, não é mesmo? 10 curiosidades sobre o filme e os atores. Antes de conseguir viver com seu trabalho de ator, Harrison Ford era marceneiro e um de seus trabalhos em Los Angeles foi construir o estúdio do músico brasileiro Sérgio Mendes, em 1970. Harrison fazia pontas em filmes desde 66, quando participou de O Ladrão Conquistador. E até 78, os trabalhos eram esporádicos e não pagavam tão bem. As coisas mudaram no final de 77, com o sucesso de Star Wars. Número 2. As jaquetas de couro usadas por Harrison Ford e seus dublês eram 10 no total. Todas tiveram que ser desgastadas e cortadas usando uma escova de aço e um canivete, para que parecessem desgastadas, ao invés de novinhas em folha. Número 3. O chapéu também teve que ser desgastado, para parecer bastante usado. Harrison pisou nele, junto com a figurinista Deborah Nudelman, pisou, sentou, amassou e arrastou pelo chão. Número 4. O ator Alfred Molina, que hoje é bastante conhecido por ter feito vários filmes, aparece no início da sua carreira em Caçadores da Arca Perdida. Ele aparece ao lado de Harrison Ford no começo do filme. O ator já foi o Dr. Octopus nos filmes do Homem-Aranha. Número 5. O personagem Indiana Jones era esperto, ágil, bom de briga e nunca se machucava seriamente. Mas Harrison Ford, em uma das cenas de luta, se machucou e começou a sentir fortes dores por causa de uma hérnia nas suas costas. Depois de tentar vários tratamentos sem resultado, ele teve de voltar para Los Angeles, onde passou por uma cirurgia. Depois de 3 semanas se recuperando, ele voltou para terminar as cenas do ator em close foram incluídas posteriormente. Número 6. Os problemas nas filmagens de Indiana Jones e o Templo da Perdição realmente foram complicados. Além do problema de saúde de Ford, o diretor Spielberg estava passando pelo fim do seu relacionamento com a namorada Amy Irving, com quem ele estava há 4 anos. Lucas estava no meio do seu divórcio. Spielberg afirma que isso se refletiu e basta assisti-lo para perceber que ele é bem mais escuro e sombrio que qualquer um dos outros da franquia. Além de Harrison Ford, outros atores foram Indiana Jones nas telas. River Phoenix, em A Última Cruzada, o pequeno Corey Carrier, Sean Patrick Flannery e George Hall na série de TV O Jovem Indiana Jones, interpretando o ator quando ele era criança, quando ele era jovem e quando ele já era idoso. Número 8. Indiana Jones consegue se safar de qualquer encrenca nos seus filmes. Já na vida real, Harrison Ford se meteu em um problema ao se perder na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando decidiu ir passear, sozinho e sem celular. Ele foi então resgatado por um funcionário de um restaurante próximo. Número 9. Spielberg afirmou que o filme que ele menos gosta da série de Indiana Jones é O Templo da Perdição, mesmo tendo sido esse filme em que ele conheceu a esposa, a atriz Kate Capshaw, com quem tem 7 filhos. Número 10. Spielberg disse que apenas uma pessoa poderia fazer o papel de pai do Indy, e esse teria que ser o James Bond original, o maior James Bond de todos, Sean Connery. Número 11. Ao longo da sua carreira, Spielberg foi fazendo seus filmes e sucessos, e apesar de alguns poucos trabalhos não terem sido tão bem sucedidos quanto era esperado, ele foi o primeiro diretor a chegar à marca de 10 bilhões de dólares com a arrecadação das bilheterias. Número 12.
Existem milhares de produtos ao redor do mundo com o tema de Indiana Jones e suas aventuras. São mais de 8.000 produtos licenciados que vão de videogames a jogos de tabuleiro, figuras de ação a jogos de cama, de roupas até livros. Além disso, ainda existem diários, mapas, chapéus, chicotes, jaquetas de couro, botas e calças iguais aos do personagem. Falando em livros publicados sobre o personagem, até o momento são 45, apenas nos Estados Unidos e no Canadá. E aí, você sabia que tem tanta coisa assim sobre o personagem? Bom, eu espero que você tenha gostado e aprendido algo novo sobre os filmes, e se tiver alguma coisa a acrescentar, deixa aí nos comentários. Então é isso por hoje, valeu pela sua companhia, obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.